O meu nome é Inês e utilizei a nutrição da Herbalife há 19 anos. Comecei primeiro como cliente e depois de ter resultados com os produtos, no primeiro mês perdi 5 quilos, comecei a sentir-me com muito mais energia. Havia coisas que estavam a acontecer comigo aos 27 anos que não faziam sentido para uma jovem de 27 anos. E quando comecei a utilizar a nutrição, tudo isso foi desaparecendo. Então fez muito sentido utilizar a nutrição não apenas por uma questão de peso, mas por uma questão de saúde, que é isso tudo que nos traz aqui hoje, que é emagrecer com saúde. E no final tenho uma pergunta de 1 milhão de euros para vos fazer em relação à questão do emagrecer e da saúde. Então, contextualizando como é que nós estamos ao dia de hoje, como é que nós vivemos, para quê? Para trazer para nós a responsabilidade de muitas das coisas que nos estão a acontecer a nós e à nossa volta. Para nós termos uma ideia, em Portugal existe uma taxa de diabetes muitíssimo elevada, afeta mais de 1 milhão de pessoas. São dados de 2018. Eu acredito que após a pandemia, infelizmente, estes números devem ter subido muitíssimo, tendo em conta o cenário que se visualizou nos supermercados de desaparecer a comida que desapareceu. Em Portugal também se registra uma elevada taxa de mortalidade de morte súbita cardíaca. Infelizmente também estes dados têm vindo a subir e isso nós conseguimos ver nas notícias. E o cancro a nível dos intestinos, simplesmente porque não comemos a quantidade de fibra que devemos comer. Então, isto são tudo coisas que seriam completamente evitáveis se nós, e são completamente evitáveis se nós aprendermos aqui a cuidar um pouco melhor da nossa saúde. E 85% das pessoas aqui na Europa gostariam de ter um estilo de vida mais saudável e pelas mais diversas razões acabam por não fazer, e quando encontram as pessoas certas para as apoiar, isso fica mais fácil. Cerca de 15% apenas afirma ser extremamente saudável e a nível mundial prevê-se que até 2025, que já não falta muito, 2 anos, 1 em cada 5 adultos vai ser obeso. Então, estes são os cenários como nós nos encontramos. Porquê? Porque não cuidamos do nosso sistema imunitário, ok? É algo que realmente está nas nossas mãos. E o que é isto do sistema imunitário e porquê é que ele é tão importante? Porque é ele que vai combater as doenças, as bactérias e os vírus. E claro que se nós tivermos um carro super forte, um corpo super forte, super blindado, ele consegue combater qualquer coisa estranha que apareça. Contudo, se isso não se verificar, né, se nós tivermos os nossos soldadinhos internos enfraquecidos, quando aparece alguma coisa que não é reconhecida, os soldados não têm capacidade para combater o invasor, digamos assim. Então precisamos alimentar os nossos soldadinhos, que é o nosso sistema imunitário, para que ele funcione na sua plenitude. E nós temos dois tipos de sistema imunitário. Temos o inato, que é aquele com que nós nascemos com ele, está ao nível das células. Para terem uma ideia, o nosso corpo todos os dias produz células cancerígenas, ok? Só que existe umas natural killers, que são essas NK, que são células que naturalmente matam essas células cancerígenas. Quando elas deixam de ser capazes de realizar essa função, então dá-se uma degeneração na cópia das nossas células. Depois temos aquilo que a gente não gosta, mas que também faz parte, que é o muco. Estão a ver? Também faz parte do nosso sistema imunitário, é uma forma de limpar o nosso corpo. O ácido gástrico, as enzimas, tudo isto a nível químico faz a limpeza do nosso corpo também. E a nível físico, a nível mais físico, não é? Temos a respiração, o facto de o nosso nariz, por exemplo, ter uns pelozinhos. Quando nós tossimos também é o nosso sistema, ou espirramos, é o nosso sistema imunitário a responder, e a nossa pele também faz parte do nosso sistema imunitário inato, ou seja, aquele com que todos nós nascemos. E depois temos o adquirido. O adquirido é quê? É quando nós somos sujeitos a determinadas substâncias desconhecidas
que o corpo precisa aprender a combater essas substâncias estranhas, não é? Que são, primeiro elas são uma novidade porque o corpo nunca viu. Depois o corpo aprende a lidar com aquilo, então de uma próxima vez fica muito mais fácil o corpo reagir mais fácil, mais rápido, mais eficaz, porque ele já adquiriu essas competências. Estão a ver? Pronto. Então são estes os dois tipos de sistemas imunitários que nós temos. E o que é que está a acontecer com o nosso sistema imunitário? Nós temos uma alimentação baseada em excessos. Excessos de quê? Gordura saturada, colesterol, sal, produtos refinados como açúcares, farinhas e etc. Muitos produtos processados e enlatados com muitos conservantes. Os fertilizantes e os pesticidas que são colocados na comida, não é? Nas plantações, e depois, obviamente, quando nós vamos comer, isso vem nos produtos. Depois, infelizmente, começamos cada vez mais. Nada contra a medicina, como é óbvio, ela faz-nos muita falta, mas tentarmos combater tudo com medicamentos e drogas é muito agressivo para o nosso corpo, ok? Tudo o que é antibióticos e hormonas e estarmos, dói-me a cabeça, em vez de beber mais água, vou tomar um comprimido e isso acaba por danificar o nosso sistema imunitário. A parte dos estimulantes, os cafés, tudo isso vai afetar o nosso sistema imunitário e depois a nossa alimentação está com muitas deficiências, com muitas carências de quê? De proteína, que é o macronutriente mais caro da alimentação, por isso nós fomos ao supermercado, as coisas mais baratas, se vocês repararem, é tudo o que é à base de hidratos de carbono, não é? Pacotes de batatas fritas, sei lá mais o quê. Eu não me lembro assim de nada porque estou a falar a sério. Primeiro porque eu nem vou ao supermercado e depois não como essas coisas. Mas, bolachas, ou seja, acabam por ser as coisas mais económicas. Se nós tentarmos comprar alguma coisa com proteína, o valor dispara logo, tem valores muito mais elevados. Então, existe toda esta carência desta proteína, dos carboidratos bons, das vitaminas, das fibras, dos minerais, dos oligoelementos, que são microelementos da alimentação, que aumentam a velocidade das nossas enzimas, ok? Dentro do nosso corpo. Aumenta a nossa capacidade de reação do nosso metabolismo. E são coisas como os oligoelementos, é o ferro, é o zinco, é o selênio, é tão fundamental para o nosso corpo. Ferro, zinco, selênio, iodo. Eu no outro dia conheci um senhor que eu nem queria acreditar que isto era possível. Ele corria imenso e ficou, portanto, era um atleta, em teoria diz ele que se alimentava bem e ficou doente, gravemente doente. Imaginem porquê. Faltava-lhe iodo no corpo. E ele deixou de conseguir correr, deixou de conseguir praticar a atividade física, porque, em teoria, diz ele, alimentava-se bem. Conclusão, eu acho que ele não se alimentava bem, e nós já vamos perceber mais à frente também porque eu nunca tinha conhecido ninguém assim, nem sabia que isto era possível, mas já conheci uma pessoa assim. Então, precisamos olhar para isto, temos muita falta de água também, e quais são as causas destas deficiências? Foi aquilo que eu já fui vindo aqui a referir, não é? Os alimentos que nós consumimos estão desprovidos destes nutrientes, não comemos a quantidade suficiente de alimentos que têm estes nutrientes, ou nunca comemos de todo, e muitos alimentos depois com o transporte, com o a forma como é armazenada, a preparação e a conservação, vai deitar fora ainda alguma coisa que ainda pudesse haver. E no outro dia também uma amiga minha partilhou comigo que quando eles recebem os contentores de bananas, eles não podem abrir os contentores e automaticamente entrar lá dentro. Eles têm de abrir os contentores, têm de vestir um fato especial para entrar dentro de um contentor que traz bananas que nós vamos comer. Imaginem, porquê? Porque tem um spray que é prejudicial à saúde e nós vamos comer aquelas bananas. Portanto, imaginem. Dá que pensar, não é? Então, o problema real
E voltando à história desta pessoa que eu conheci, que era um atleta e que dizia comer bem e que teve um grave problema com falta de iodo, é que na verdade nós não sabemos o que comemos. 98% das pessoas não sabe realmente aquilo que está a comer. Portanto, quer dizer que se nós colocarmos um prato de arroz ou de feijão ou de carne ou de peixe à frente de alguém e lhe perguntarmos que nutrientes é que este alimento contém, a pessoa não sabe, ok? Não sabe o que é que contém, muito menos sabe a quantidade. Quem é que já viu o rótulo nutricional da maior parte dos alimentos que consome diariamente? Não vemos, não é? Não fazemos. Acreditamos que tem XPTO e que nos faz bem, mas quem é que aqui sabe quais são os verdadeiros nutrientes que tem dentro do arroz? Alguém? Ninguém, né? Não sabemos. Então, esta é a realidade. Comemos, por um lado, fomos acostumados, acreditamos que nos faz bem, mas não sabemos efetivamente o que é que estamos a ingerir e o que é que estamos a colocar dentro do nosso organismo. São muito poucas as pessoas realmente que podem dizer isso, que sabem exatamente o que é que estão a comer. E umas pessoas às vezes vêm assim com aquela coisa do eu todos os dias como uma banana, como uma banana antes de ir treinar porque tem muito potássio. Ok, boa, mas muito potássio é o quê? O que é que quer dizer uma banana que tem muito potássio? Precisamos aprender a fazer perguntas, que é, tem muito potássio em relação ao quê? Não é? Comparado quê? Com um arroz, comparado com uma maçã, tem muito potássio, quer dizer o quê? Que tem a dose diária que eu preciso diariamente? O que é que quer dizer esse muito? É muito para mim, para um adulto? É muito para uma criança? É o potássio suficiente para este dia? É o potássio suficiente para o mês inteiro? O que é que isso quer dizer? Né? Então, às vezes ouvimos as pessoas dizerem estas coisas e, na verdade, não há realmente... Não é uma crítica, atenção, porque eu própria, não é, tenho mais conhecimento sobre nutrição agora que estamos a utilizar a nutrição e vou-me informando, porque antes acho que dizia também estas coisas e ainda bem que estamos aqui porque estamos a aprender. Então é ter esta capacidade de fazer estas perguntas. Então, depois é aqui que entra um bocadinho a suplementação. Porque a suplementação, ela vai... Não são medicamentos, embora muitas pessoas que suplementam acabam por eliminar muitas doenças do seu corpo, não são medicamentos, apenas o corpo fica bem nutrido com aquilo que precisa. E o que a suplementação vem fazer é complementar e corrigir aquilo que a alimentação não tem, ok? Então é esse o papel da suplementação. Então, quando nós suplementamos, vamos ajudar a aumentar esta reparação e esta produção das nossas células, que é normal no desgaste do funcionamento do nosso corpo, e nós temos 10 trilhões de células. Ok? Se elas se alimentam mal, nós vamos ter um corpo com deficiências. Contudo, se elas se alimentarem bem, nós vamos ser capazes de corrigir uma série de coisas que estariam a fazer-nos mal e que vamos começar a dar mais energia, né? Porque o corpo fica reparado, vai começar a funcionar melhor. Isto vai nos permitir também, então, controlar o nosso peso, ok? Corrigindo o quê? A quantidade de gorduras e calorias que ingerimos. E claro está, quando se fala em perder peso, pensa-se logo eliminar hidratos. Já não como pão, boa, já não como arroz. Só que assim, os açúcares, eles são importantes para o nosso corpo. Agora, o que não é importante é o açúcar refinado. Então precisamos fazer aqui uma distinção. Uma coisa é o açúcar de uma maçã, outra coisa é o açúcar de uma melancia, e outro é o açúcar de um pacote de bolachas. De facto, o açúcar do pacote de bolachas nós não precisamos, mas os açúcares são muito importantes, porque se eu ingiro excesso de açúcar refinado, isso vai criar
vai-me criar fome, vai-me criar uma baixa energia, vai destruir os nutrientes, o açúcar destrói os nutrientes do nosso corpo, ok? Consome muita da nossa água, portanto as nossas células ficam desidratadas quando nós abusamos do consumo de açúcar, vai estragar o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, e nós já falámos sobre isso aqui na tua melhor versão, ok? E também faz com que aumente a produção da insulina, o que, com a continuidade, já sabemos, poderá terminar em diabetes. E depois, perder peso, pressupõe também eliminar a gordura. Ok, mas nós precisamos de gordura, porque há vitaminas que só conseguem ser assimiladas pelo corpo se existir gordura. O que nós não precisamos é de gordura saturada. Então precisamos aprender a separar aqui as coisas. Uma coisa é a gordura que me faz bem de um salmão, de um salmão de profundidade, não um salmão de cativeiro, né? Que é diferente também. Não é só porque diz a palavra salmão que ele é bom. Então eu preciso de um bom ômega 3, eu preciso de um bom azeite. Atenção ao azeite. Eu tenho discussões entre aspas, né? Com a minha mamãe por causa disto, que é, existe azeite, azeite e azeite. Né? Se eu compro um azeite refinado, que é o mais barato, é a pior coisa que eu posso pôr dentro do meu corpo. Eu tenho que comprar um azeite extra virgem. Cuidar de mim. Ok? É ir lá e nós aqui em Portugal temos a maravilha de ter aí tanto azeite magnífico que podemos comprar direto do produtor e garantir que estamos a comer algo realmente muito bom. Então, precisamos disto, precisamos de tirar as gorduras, sim, mas as más, ok? Então, a comida traz uma quantidade exageradíssima de gordura saturada, portanto, tudo o que for fritos, tudo o que for coisas que nós sabemos, quando olhamos, nós já sabemos que nos vai fazer mal. E esse excesso de gordura é um veneno letal que nos vai matando pouquinho a pouquinho, ok? Vou-vos trazer uma imagem que eu espero que da próxima vez que vocês forem comer alguma coisa com gordura, pensem assim, não, a Marlene depois mexe a imagem na cabeça, que é assim. Imaginem vocês que agora compram um frasquinho de veneno, do mais forte que existe no mercado, e metem no frigorífico. E todos os dias de manhã levantam-se, vão até ao frigorífico, abrem a porta, pegam assim numa pipetazinha muito pequenina, e fazem. Fecham o veneno, metem no frigorífico e vão à vossa vida. Vocês acham que vão morrer com essa primeira gotinha? Não, pois não. Não vão, acreditem, não vão. Vocês vão pôr só um bocadinho, uma coisinha mínima. Mas ao final de algum tempo, vocês acham que vão morrer desse veneno? Ai, vão. No primeiro dia, não. No segundo, não. No terceiro, não. Mas ao final de um ano, vão. Isso deu tantas vezes já nos filmes, que eles vão pondo, a pessoa vai adoecendo, estão a ver? Pronto, é a mesma coisa com a alimentação. Se no primeiro pacote de batatas fritas nós explodíssemos logo, nós não comíamos mais nenhuma. Mas a questão é que a gente vai comendo. Então são pequeninas gotinhas de veneno que nós vamos pondo no nosso corpo, quer com a gordura, quer com os hidratos, está bem? Fiquem com esta imagem linda para o novo ano, para percebermos que a boa nutrição aliada a um estilo de vida saudável é o que nos vai dar o nosso bem-estar e o nosso sistema imunitário maravilhoso. E para comprovar isto que eu estou aqui a dizer hoje, tenho aqui um vídeo. O meu marido atrapalhou-me o meu horário todo, estão a ver? E agora, pela primeira vez, não vou cumprir os meus 30 minutos, mas ele vai-me ouvir quando eu acabar. Mas eu vou partilhar este vídeo aqui. Eu acho que vocês vão gostar. Eu gostei.
Que tal? Gostaram deste vídeo? Repararam como é que a mesma pessoa, a mesma vida, com pequeninas escolhas diferentes diariamente, leva a resultados completamente distintos. Mas não começa no primeiro dia. É a escolha de um dia, com a escolha do outro, com a escolha do outro. E achei giríssimo este vídeo, que eu acho que representa muito, muito bem esse poder que nós temos na nossa mão, que parece que não é nada a escolha de um dia. Então, trazendo consciência, o que é que o nosso corpo precisa? Gordura boa, hidratos de carbono bons, proteínas, precisamos de vitaminas, minerais, fitonutrientes, exercício físico, repousar e hidratação. Se nós trouxermos isto em perfeito equilíbrio para o nosso corpo vai ser uma máquina perfeita. Aquilo que nós mais precisamos é da proteína para poder trazer a nossa massa muscular para o nosso corpo. Podemos começar o nosso pequeno almoço, como o vídeo também mostra, escolhendo o batido Herbalife ou escolher comer outra coisa qualquer. O resultado vai ser diferente, lembrem-se disso. E se escolhermos o batido Herbalife, vamos dar ao nosso corpo todos aqueles nutrientes que o corpo precisa. A proteína, vamos sentir energia, vamos sentir concentração, vitalidade ao longo do dia. Temos 10 sabores. Os batidos dá para fazer das mais variadas formas. É um pó nutricional, pode ser um batido mexido, pode ser uma waffle, pode ser uma panqueca. Eu acho que estou a falar com tanto entusiasmo que já comia qualquer coisa feita com este pó nutricional maravilhoso. Depois, para quem é intolerante a algumas coisas, temos um batido específico também que pode utilizar o nosso sem alergénios, portanto, pensado para todo o mundo. Pode ter um aspecto batido, mas pode ter este aspecto delicioso e o resultado que vamos ter na nossa vida é bem diferente. Podemos utilizar para perder peso saudável, contudo, também podemos para aumentar o peso saudável e também para manter o nosso peso saudável a vida toda. Portanto, se Herbalife fosse para perder peso ao final de 19 anos, vocês já não me estavam aqui a ver, só ouviam a minha voz. Mas não, ainda me conseguem ver, quer dizer que não é só para perder peso, é para uma questão de bem-estar e vitalidade. A forma como se toma é que nos vai produzir resultados diferentes. Precisamos de proteína, podemos utilizar a nossa bebida a bebida de proteína que vai substituir os leites do mercado, que tem tudo aquilo que a gente já falou logo no início. Então, é uma proteína limpa que nos vai dar um leite com 7 a 15 gramas de proteína, imaginem, com bons hidratos, e fazemos o nosso batido com esta proteína e ficamos realmente saciados. Tem uma versão vegana também,
e depois dá para fazer os bolos deliciosos e dá para fazer aquelas waffles, dá para fazer aquilo tudo e ficamos muito, muito mais bem servidos. Cada lata desta dá-nos para fazer 42 batidos, imaginem, muito mais barato do que qualquer leite que possamos ir comprar no supermercado, não falando da questão da saúde que vamos obter. Depois, fibra, nós precisamos cuidar muito, muito, muito desta fibra que vamos precisar aportar aqui ao nosso corpo. A maior parte dos alimentos que nós comemos são pobres em fibra, são refinados industrialmente, é pão branco, açúcar branco, farinha branca, tudo branco. Tirem os brancos da vossa vida, está bem? Brancos a comida, está bem? Então, todos estes produtos têm falta de fibra e a falta de fibra leva à prisão de ventre, a diverticulose, que são umas bolsas no intestino e no cólon, leva a câncer do cólon, leva à obesidade, leva a problemas de colesterol, leva a milhentas coisas que nós podemos resolver ingerindo a dose diária necessária de fibra, que são 25 a 35 gramas, ok? E existe a fibra solúvel e insolúvel. Marlene, isto não interessa nada. É informação, vocês ficam com ela, está bem? E é sempre bom estarmos informados, ok? Solúvel e insolúvel. Uma entra, pega nas coisas e sai, não se mistura com nada. A outra forma um bolinho e ajuda ali a formar o bolo alimentar e também sai. Nenhuma delas é assimilada pelo organismo. A função da fibra, assimilada quer dizer que não faz parte do nosso organismo. Ela é ingerida para limpar o corpo. Se nós... eu tenho que perguntar isto. Quem é que aqui toma banho diariamente? Porquê que fora é mais importante que dentro? Precisamos limpar por dentro. E para limpar por dentro precisamos de água, precisamos do chá aloe e precisamos de fibra. Tá? Precisamos disto para limpar por dentro. Se é assim, se vocês não fizerem estas 3 coisas todos os dias, também não tomam banho. Estou a brincar. Então, a Herbalife oferece-nos esta possibilidade em termos de fibras, a aveia maçã em fibra, podemos fazer aquele detox logo de manhã, com a aguinha quentinha, a aloe e a nossa fibra e o nosso chá, mexer e beber. Estão a ver? Começamos logo o dia top. Depois temos também o Beta Heart, que é uma fibra ainda mais especial, que ajuda realmente a eliminar o colesterol do nosso organismo. Então, é utilizar. Depois precisamos hidratar, ok? A água é daquelas coisas que as pessoas insistem em não beber e o aloe, por exemplo, vai hidratar o nosso corpo, vai suavizar a parte gastrointestinal, vai nos dar os tais fitonutrientes, aqueles pequenininhos, para nos sentirmos saciados. O chá tem um super poder antioxidante, por isso é que eu vos mostrei a minha foto do início. E hoje estou muito mais jovem do que estava naquela foto, pelo menos eu gosto de me contar essa história. E ajuda também a eliminar as toxinas e a produzir mais energia no nosso organismo, ok? A diferença entre o aloe e o aloe max não é que o aloe max traz mais quantidade de produto, mas é que o aloe max tem uma maior concentração de sumo de aloe, tem 97% de sumo de aloe, então o sabor é bem mais característico e os outros têm 40% e têm um sabor mais suave. Ok? Mas qualquer um dos 3 funciona lindamente. Então, continua a entrar pessoas, boa. Estão a ver? Então, a pergunta que eu disse que ia fazer no final é esta. O que é que vem primeiro? Aqui, a pergunta para 1 milhão de euros. O que é que vem primeiro? Perder peso para ficar saudável ou ficar saudável para perder peso? Vou ter que ver as caras. 1 ou 2? 2. Ficar saudável para perder peso. Boa. Então vamos lá, vamos descobrir a resposta. Esta é aquela pergunta tipo, quem é que nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Mas é uma pergunta que vale a pena refletir, não é? Que é, nós queremos reduzir a nossa gordura, principalmente a gordura, a nossa gordura corporal e a gordura aqui na parte abdominal, na parte da cintura, porque ela fica à volta dos nossos órgãos, então ela é muito perigosa
é das mais perigosas de todas, e quando nós conseguimos fazer essa eliminação, vamos melhorar a nossa saúde física e a nossa saúde mental, ok? Porque esse excesso de gordura leva a um processo inflamatório do nosso corpo e que vai dar origem às mais variadas doenças, desde infartos, diabetes, hipertensão, cancros, depressão, imaginem, sim, depressão é falta de nutrientes, e inclusive a demência, está bem? Isto só para citar algumas das doenças provocadas pelo excesso de peso e pela desnutrição, porque uma pessoa com excesso de peso está desnutrida, na verdade. Então, por outro lado, para emagrecer com saúde, nós precisamos reduzir esta gordura, mas precisamos preservar a nossa parte muscular, ou seja, nós queremos perder peso, mas queremos perder aquilo que não interessa, mas o músculo interessa-nos. Então precisamos adotar um estilo de vida saudável e ativo, aumentando essa ingestão de proteína em todas as refeições, retirar tudo o que é refinado e branco, comer mais frutas, comer mais verduras e usar suplementos de alta qualidade, ok? Que é isso que a Herbalife é, com mais de mercado. Alguém precisa de um imunobooster. Ingerir água, ingerir chás, praticar atividade física com alguma regularidade e dormir bem, ok? E nós, para ajudarmos neste processo, na verdade, não existe uma coisa e outra, as duas coisas são verdadeiras, né? Se eu perder peso, fico mais saudável, e se eu ficar mais saudável, obviamente vou perder peso. E para nos ajudar, nós temos este produto incrível, que pela segunda vez está esgotado. Portanto, vejam o quão bom ele é. Ele saiu, acho que foram 15 dias, esgotou. Ele voltou, não deu 15 dias, esgotou outra vez, ok? Este Phyto-Complete, ele ajuda realmente a reduzir a gordura abdominal, ajuda no cansaço, na fadiga, ajuda a metabolizar os hidratos, reduz o perímetro abdominal, reduz a gordura visceral, ok? São tudo coisas que nós podemos afirmar, e quando a Herbalife nos permite afirmar isto em público, quer dizer que o produto tem muito mais benefícios e estes são aqueles que foram feitos os estudos. E eu já partilhei um resultado que a minha mãe teve com este produto, portanto, se mais alguém ainda não souber, pode-me contactar que eu conto. Hoje já não consigo. E toma-se como? Um a seguir ao pequeno almoço e o outro a seguir ao almoço. Eu, como às vezes esqueço-me, não gosto muito de usar o meu tempo a ter que pensar, tomo os dois a seguir ao almoço e está feito. Então é uma questão de ajustarmos ao nosso estilo de vida. Portanto, em suma, não interessa realmente quem é que veio primeiro, se o ovo ou a galinha, se perder peso para ficar saudável ou ficar saudável para perder peso. O importante mesmo é, quanto mais saudável vivermos, quanto mais saudável comermos, mais saudável vai ser a nossa composição corporal, e quanto mais saudável for a nossa composição corporal, mais saúde, qualidade de vida nós vamos ter e vamos ganhar. Esse é o importante e é isso que nós conseguimos com a nossa nutrição, e não só com a nossa nutrição. Com a nutrição, com um programa personalizado para os nossos objetivos, com um estilo de vida saudável e devidamente acompanhados por um distribuidor Herbalife que tem o conhecimento para recomendar o que é que cada um de nós precisa, e esse é o grande valor acrescentado da nutrição Herbalife, é termos esse acompanhamento de excelência. E pronto, então, queria perguntar dúvidas que tenham